Estamos de volta aqui no Viver Ciência com Mário Ernesto Piscoia Dias, que é professor da UFG e doutor em demografia. E com o Pedro Leonardo Longuin, que é graduando em estatística pela UFG. Estamos falando de uma pesquisa que se chama Métodos Estatísticos Aplicados aos Estudos da População. Em quais outras áreas a estatística pode ser usada? Acompanhe nossa reportagem. Além de ser fundamental nos estudos de populações, a estatística é uma ciência que pode ser aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento e do mercado de trabalho. Todo fenômeno que a gente observa, que você não tem os resultados a priori, ou seja, você não sabe o que vai acontecer de antemão, lida com incerteza. E a estatística ajuda você a analisar qualquer fenômeno desse tipo. Entre eles, a gente pode imaginar, por exemplo, fenômenos ligados à saúde, né? Questão de testes, experimentos, de medicamentos, por exemplo, dados do seu crédito, no caso do financeiro, por exemplo, a sua altura quando você ainda é bebê, estimar a sua altura no futuro, qualquer coisa que lide com incerteza. E hoje, grande parte das decisões são tomadas diante de incertezas, né? Um ambiente que não é possível prever o futuro com clareza. A estatística também é peça-chave nos bons resultados de um dos setores econômicos mais importantes de Goiás. O agronegócio no estado de Goiás, ele é responsável pela maior produção de riqueza do estado. E a estatística, ela está intrinsecamente ligada nas pesquisas de agronegócio. Por exemplo, podemos imaginar os experimentos, né, da Embrapa. Todos eles são analisados na estatística e, com base nisso, você pode ver quais são as melhores sementes para o estado e até mesmo para o Brasil. Além disso, também a gente pode pensar que o agronegócio basicamente uma atividade de exportação, né? E você pode trabalhar diversas coisas nessa área de exportação. Por exemplo, uma proteção no câmbio, né? Para tentar diminuir os impactos cambiais nos preços. Você pode pensar também na otimização do uso das terras, né? Usando estatística também. Os métodos e análises estatísticos ajudam a lidar com grande quantidade de dados e fornecem elementos para tomar as melhores decisões diante de situações de incerteza. Assim, é possível evitar hoje problemas futuros. Estatística fundamentalmente se baseia na elaboração de métodos e técnicas para análise de dados. E hoje isso é extremamente importante para se tomar a maioria das decisões importantes. A gente está vivendo um problema hoje no Brasil, por exemplo, na área de energia, com as usinas não conseguindo atender a demanda da população. E esse problema poderia ter sido previsto analisando os dados estatisticamente há 10, 15 anos atrás. E já se teria ideia do quanto se precisaria de usinas, de megawatts, enfim. A estatística hoje é fundamental praticamente em todas as áreas. E a gente continua o nosso bate-papo. Professor, quais estão sendo as principais fontes de informações, esses dados que nós mencionamos ainda há pouco, e que o senhor citou, inclusive, na reportagem, uma plataforma mundial de dados. Qual seria? Explique para nós qual é realmente a fonte desse trabalho. A verdade são diversas fontes. Existem fontes internacionais, como são as pesquisas Demographic and Health Survey, né? Que são pesquisas que vêm sendo desenvolvidas desde 1980 em diferentes países em América Latina, não? Ásia e África. Essas pesquisas coletam informações sociodemográficas de mulheres entre 15 e 49 anos e de seus filhos, né? Menores de 3 anos. Mas, além disso, estas pesquisas incorporaram módulos que permitem estudar, por exemplo, antropometria, condições de nutrição, violência doméstica, que é um tema que está bastante que é o foco da atenção a nível da América Latina, e também permitem estudar hábitos de consumo em alguns casos, né? Essas pesquisas estão online. A vantagem dessas pesquisas é que elas têm questionários padronizados e bancos de dados padronizados que permitem fazer comparações entre países, né? E o melhor é que estão disponíveis online, de graça. A gente não precisa pagar para obter esses dados. Essa é uma das fontes que nós utilizamos dentro do nosso projeto. Além disso, existe outra fonte que são
uma organização dos dados censitários de diferentes países no mundo, sendo feita pela Universidade de Minnesota, no projeto IPUMS. A Universidade de Minnesota disponibiliza amostras aleatórias dos censos dos países para realizar estudos de população, estudos em diferentes áreas. No Brasil temos o sistema de informações de mortalidade, temos o sistema de nascimentos, que são sistemas ligados ao Ministério de Saúde, que permitem obter microdados para análises de condições de saúde, por exemplo, além de algumas informações que o IBGE fornece para o Ministério da Saúde aqui, né? Diante desses dados todos que nós mencionamos aqui, eu queria que você falasse para nós como essa grande quantidade de informação pode se transformar em um subsídio, por exemplo, na tomada de decisões de acordo com os resultados, segundo a estatística. Então, é que quando a gente faz uma análise diante dessa grande quantidade de informação que a gente possui, a gente tem que procurar alguns pontos que possivelmente pode ser o foco, né? Que, igual, um exemplo que a gente pode ter é quando a gente analisa problemas sociais relacionados à saúde pública, né? Então, você vai coletando vários tipos de amostras sobre as pessoas que estão vindo, comparecendo aos CAIs, o tipo da doença, como ela está sendo afetada por isso, se está aumentando a mortalidade, se está ocorrendo algum tipo de mudança nesse sentido, né? Então, quando a gente faz essa análise e fazendo uma tabela, registrando a causa das doenças, causa de morte, o que seja, a gente consegue saber quais são os maiores fatores, o que mais está afetando a população, como, por exemplo, o que acontece no Brasil recentemente é muito sobre a dengue. Então, no que a gente coleta as informações, vê que está tendo um alto índice de contaminação por causa da dengue, então a gente já conseguindo repassar essas informações para as políticas públicas, né, para o governo em geral, ao invés dele pegar e fazer um investimento pesado nos próprios CAIs, em medicações, ele pode reduzir o gasto que ele vai ter fazendo um investimento com políticas como reduzir as águas paradas, que eles falam que é tirar pneus, né? Tirar algumas latas que possivelmente podem acumular isso e gerar a proliferação da dengue. Qual está sendo o maior desafio da pesquisa, professor? Basicamente tempo, porque nós estamos inseridos dentro do eixo extensão, pesquisa e ensino, né? E, bom, digamos que para pesquisar precisa de tempo. Precisa ler, precisa se atualizar com referências da literatura internacional e, bom, isso demanda pouco de tempo, né? Atualmente, acho que seria a principal. Outras limitações seria o financiamento de pesquisas, porque poderiam ser feitas, a gente utiliza dados secundários, como mencionei, a DHS, o IPUMS, mas seria interessante conduzir pesquisas, por exemplo, para a Goiânia, não? Mas isso envolve um custo financeiro, né? E obter financiamento para esse tipo de pesquisa é um pouco caro e difícil. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como fazer pesquisa na área de estatística na UFG. O primeiro título acadêmico que uma pessoa obtém é o da graduação. Pode ser em bacharelado ou em licenciatura. O próximo título que se pode obter é o título do aperfeiçoamento. São cursos ou um curso ou um conjunto de cursos de até 180 horas que podem te dar o título de aperfeiçoado, o aperfeiçoamento. O terceiro título é o de especialista, que são cursos de no mínimo 360 horas que dão o diploma, ou dão um certificado de especialização. Então, é o próximo título. O título seguinte é o de mestrado. O mestrado é o que você obtém, título de mestre, quando você termina o curso de mestrado e defende a sua dissertação. E o título de doutor. Este título é obtido em cursos de doutorado. Existem alguns outros títulos, por exemplo, como o título de livre docente. O docente livre é uma titulação mais antiga, mas que é obtida através de uma defesa de tese. Existem outros títulos também que podem ser concedidos pela academia. O título de doutor honoris causa e o título de professor emérito.
Então, esses são títulos que a academia pode dar.